Que a misericórdia seja glorificada, querido irmão, querida irmã, agora e para sempre. Hoje é quinta-feira, dia 20 de junho, a homilia tirada do Evangelho de São Mateus, o capítulo 6, versículos 7 ao 15. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles vos cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, primeiramente é preciso esclarecer nessa homilia o que de fato Jesus quer dizer por nós não multiplicarmos palavras. Primeiramente ele diz: não façais como os pagãos. Eles acreditam que é por força das muitas palavras que eles passaram a ser escutados por Deus. É exatamente aí a questão. Em que nós confiamos, em que depositamos a nossa espera em Deus, na realização daquilo que Ele promete para nós. Queridos irmãos, será que no tom da nossa palavra é isso que Deus está questionando? Na força da nossa palavra, do nosso texto, da nossa novena em si, por elas mesmas? Na letra que nós pronunciamos? Pois tudo isso pode ser feito de maneira sem vida nenhuma. Sem uma verdadeira conexão com Deus. O que nosso Senhor está referindo para nós é que nós não sejamos como os pagãos. Os pagãos não acreditam verdadeiramente num Deus de misericórdia. Os pagãos não creem no Cristo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, encarnado no seio da Santíssima Virgem Maria, que nasceu segundo a condição humana, morreu, foi sepultado e ressuscitou, está à direita do Pai. Os pagãos não creem nisso. Então aqui está bem claro para nós: não sejamos como os pagãos, não rezemos como os pagãos, que acreditam nas palavras por si próprias, no texto que leem por si próprios, e não no poder misericordioso de um Deus vivo, real, presente no meio de nós. Longe de combater a oração intensa, fervorosa, não, absolutamente não é o que Jesus está fazendo. Tanto é que a Sagrada Escritura está permeada de textos incentivando a oração, e multipliquemos as orações. Se vocês pegarem, por exemplo, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8, ali o Senhor vai contar uma parábola de uma mulher que vai insistir para receber, e no final dessa parábola o Senhor vai concluir assim: é preciso que insistam na oração, porque o vosso Pai Celeste ouvirá. Insistam, peçam, repitam e peçam. Então, como que Jesus estaria se contradizendo? Se vocês também pegarem 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 ao 3, é preciso entender que São Paulo está dizendo: façam súplicas insistente e persistentemente, peçam pelas autoridades, supliquem pelos governantes, pelos reis e rainhas, para que governem com justiça, peçam o Espírito de Deus por eles. Então, longe de corrigir,
insistentes orações. Não, não é isso. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o Senhor vai dizer, orai, por meio da boca de São Paulo, orai continuamente. Orai continuamente. E São Paulo fala aos Efésios, capítulo 6, para concluir, né? Concluir para nós, o capítulo 6 do Evangelho, aliás, de Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele vai dizer, orai sem cessar em todas as circunstâncias, com súplicas, lágrimas, com louvores. Orem sem cessar. Reze também por mim. Ele diz, para que me seja dado a graça do espírito de ousadia, para que eu possa proclamar a palavra de Deus com poder. Rezem por mim, peçam por mim, supliquem por mim. Queridos, o poder da oração. Então Jesus não está aqui absolutamente corrigindo os que rezam frequentemente. Muito pelo contrário, é preciso rezarmos do modo certo, não como pagãos que não têm intimidade com Jesus. Não como pagãos que não sabem a quem rezam. Não como pagãos que não sabem que rezam por um Deus encarnado, nem rezam ao Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Então, e o Evangelho de hoje termina exatamente concluindo um ensinamento maravilhoso ligado à oração. Perdoem aqueles que vos ofendem. Exatamente isso. Quem reza precisa se converter aos poucos, porque o próprio poder da oração vai convertendo a alma no poder do Espírito, o Espírito vai trabalhando aquela alma, que inclusive o perdão, que é uma coisa muito difícil de se dar, sobretudo o perdão é uma causa grave, é uma situação grave, é muito difícil de se dar. Inclusive isso, a oração vai dar a graça da alma ser capaz de perdoar. Então, oremos sem cessar em todas as circunstâncias, para que nos seja dada a graça de um coração renovado, transformado, capaz não só de amar, mas de perdoar a todos. Deus abençoe você, meu irmão. Abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe sua saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.